nome de Jesus. Vamos fazer uma oração e nós vamos começar a nossa aulinha aqui no nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, hoje nós vamos, Senhor Jesus, estarmos lá na igreja, hoje nós vamos ter ali uma abertura, Deus, para atender aqueles que querem, Deus, participar do culto. Desde já vai protegendo, aquele que não pode ir também seja abençoado. Que o Senhor alcance cada um, Senhor, todos sejam alcançados pela Tua palavra. Nós entregamos a nosso coração, entregamos a nossa vida e eu abençoo cada casa, cada lar, cada família, que todos sejam agora contemplados com a bênção, com a vitória, com a graça de Deus e com as bênçãos do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos lá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre vida emocional, mas eu quero sempre aqui falar um pouquinho sobre a Bíblia, falar um pouquinho sobre como interpretar, como podemos crescer, como podemos estudar a palavra do Senhor, né? Nós temos a Bíblia aqui e para muitas pessoas isso aqui é algo que ela não abre, ela não mexe, ela tem medo, ela tem dificuldade de compreensão, de entender. Tem pessoas que falam assim, pastor, a Bíblia dá sono em mim porque eu não entendo nada. Eu vou na mensagem, se o pastor começar a pregar muito difícil, eu fico viajando, eu não consigo entender. Então eu vou trabalhar um sistema aqui, que eu vou tentar aqui trazer para vocês um pouquinho do resumo da Bíblia, né? Então nós vamos aqui, eu vou sempre estar repetindo porque a gente aprende na repetição, né? A gente vai repetindo, por isso que a gente assiste na televisão e tem os comerciais, ele sempre está lá o mesmo comercial. Por quê? Porque a pessoa vai aprendendo com a repetição. Quando você vai aprender uma nova língua, você vai ter que aprender na repetição. Então o ser humano ele aprende na repetição. Então não tenha, se você não compreender agora algumas coisas aqui, nas outras aulas eu vou repetir, nas outras aulas eu vou falar. Então a gente vai crescer junto, tá bom? Então vamos lá. A Bíblia ela foi escrita de Gênesis a Apocalipse. Alguns livros estão fora de ordem, como eu já disse. Alguns livros, os livros que nós gostamos de ler, que nós entendemos, são os livros históricos, que contam a história do povo de Deus, do povo de Israel, a formação. E tem os livros poéticos, que são aqueles livros que foram escritos de maneira diferente. O livro de Salmos. Os Salmos é um livro que não foi escrito só por uma pessoa, foi escrito por vários salmistas, né? Alguns têm alguns salmos de Asaf, alguns salmos de Davi, alguns salmos de Salomão. Então, algumas pessoas da Bíblia foram escrevendo os livros de Salmos. Salmos, cantares, provérbios, cantares, né? Cantares de Salomão. Então, são livros que eles vão tratando de forma poética. Então, quando você chega nesses livros, você vai bagunçar a sua cabeça. Então, tenha muita paciência. O livro de Apocalipse também é um livro profético, um livro que tem que ser estudado, acompanhado. Então, são alguns livros difíceis de compreender. Eu vejo que muitas pessoas, quando chegam nesses livros, eles desanimam, eles param de ler. Então, eu vou aqui resumir um pouquinho em alguns minutos, eu vou resumir a Bíblia toda para que você possa compreender de maneira agradável, legal, que você possa fixar na tua cabeça a história da Bíblia. Então a Bíblia ela começa, como nós já falamos aqui nós começamos a falar aqui alguns dias atrás, falamos sobre o Deus Todo-Poderoso criando, formando a terra, a queda de Satanás. A gente vê o Senhor tentando acabar com o pecado, com o homem maligno. Nós falamos aqui sobre Noé, o dilúvio, e assim começou o povo de Deus. E assim chega um momento em que Deus, lá em Gênesis, levanta um homem chamado Abraão. E Deus fala assim, através de você, por causa de você, Abraão, teu coração, eu vejo no teu coração um coração bondoso, e Deus começa a trabalhar na vida de Abraão. E quando Deus começa a trabalhar na vida de Abraão, Deus fala para esse homem chamado Abraão, de ti vou fazer uma nação. Ele não está falando, vou fazer uma família. De ti vou fazer uma nação. Só que esse homem, quando olha para dentro da sua casa, a mulher dele era estéril. Como Deus ia fazer uma nação se a mulher dele não podia dar filhos? E aí a Bíblia fala que milagrosamente Deus abençoa e ele tem o filho chamado Isaac. E aí Deus tem todo um processo na vida de Abraão através de Isaac. Depois de Isaac nós podemos ver que nasce dois gêmeos, né? Jacó e Esaú. A gente vê
vontade de Jacó de ser a bênção, de receber a bênção, de receber a promessa. A gente vê Jacó ali, ele correndo atrás da bênção. Nós já pregamos que Jacó lutou contra o anjo, querendo receber a bênção do Senhor. E aí Jacó, através dos 12 filhos de Jacó, Deus começa a fazer 12 tribos de Israel. Deus dividiu através dos 12 filhos de Jacó, Deus fez ali 12 tribos e formando a nação que hoje, né, o povo de Israel, o povo de Deus, e Deus através dos filhos de Jacó, 12 tribos, começa então a formar uma grande nação, aonde Deus era aquele o Deus de Israel, o Deus que cuidava. Os outros povos, quando viam Israel chegando, eles tremiam, temiam, porque sabiam que Israel tinha um Deus todo-poderoso. Só que conforme Israel vai se esquecendo, vai se apagando, se apartando. Então o livro de Gênesis, ele termina, na verdade, quando José, um dos filhos de Jacó, ele vai morar no Egito. E quando ele vai morar no Egito lá, ele administra o Egito, ele leva a sua família para morar lá. Então a nação vai se expandindo ali no Egito, José morre, o faraó amigo de José também morreu, viu? Não pense não que só existiu um faraó, foram vários faraós. E o povo de Israel multiplicou ali no Egito e veio um faraó ruim que falou, não vou deixar esse povo trabalhar porque eles vão ser maiores do que nós. E aí o faraó começa o quê? A colocar o povo de Israel de escravo, porque o povo de Israel também começa a esquecer das obras do Senhor, começam a deixar as obras de Deus. Então o faraó começa a escravizar e todos nós sabemos da história. Aquele povo fica 400 anos lá no Egito, até que Deus levanta Moisés, Moisés vem, tira aquele povo, você já conhece a história, tira aquele povo, leva para o deserto, atravessam o Mar Vermelho, as águas se fecham, toda a historinha que você sabe. Aquele povo fica no deserto por 40 anos dirigido por Moisés, até que aquela geração que saiu do Egito morre, entra a nova geração, apenas dos que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe entram na terra da promessa, Canaã. E quando eles entram na terra da promessa, eles vão ali conquistando, dominando, e o povo de Israel vai habitando em Canaã. Então ali começa um tempo em que o povo de Israel olhava para outros povos e outros povos tinham reis e eles não tinham ninguém, porque Deus era o que cuidava deles. E aquele povo, então, ele é dirigido por juízes e por profeta. Por isso que nós temos lá Gideão, Sansão, eram juízes que cuidavam, dirigiam, organizavam o povo. E aquele povo começou a pedir, nós queremos um rei. Aí Deus fala com um dos seus profetas, e na época era o profeta Samuel. Samuel vai lá e escolhe o primeiro rei de Israel, Saul. Depois de Saul veio quem? Davi. Depois de Davi veio o filho de Davi, Salomão. E depois o povo começou a criar contenda, confusão, rebelião. E das 12 tribos, 10 tribos ficam por um lado e 2 tribos ficam para o outro lado. Então é importante você entender esta parte quando você está lendo a Bíblia. Então guarde bem, 10 tribos, os 12 filhos lá atrás de Jacó se transformaram em tribos, eles se transformaram ali em grandes pessoas, praticamente quase outros povos, mas era o mesmo povo, mas por causa da contenda, da confusão, eles dividiram. 10 tribos ficaram de um lado e 2 tribos ficaram do outro. Ali foi dividido o Reino Norte e Reino Sul. Tá? Então o Reino Sul ficou só 2 tribos e Reino Norte ficou as 10 tribos. E dessas 10 tribos, começa então a Bíblia, quando se começa a falar sobre os reis, é por isso que tem 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas. O que eles estão contando? Narrando as histórias tanto do Reino Norte como do Reino Sul. Então, uma hora eles estão falando do Reino Norte, outra hora eles estão falando do Reino Sul. É por isso que as pessoas, quando estão lendo, elas ficam confusas, porque elas não sabem de onde está falando. Parece que uma hora está falando de um, depois está falando de outro. Então, guarde bem. Quando falar de Israel, é as 10 tribos. Quando falar de Judá, é as 2 tribos. Reino Sul. Então, Judá, 2 tribos. Israel, 10 tribos. E assim, vai ter profeta atuando no meio das 10 e vai ter profeta atuando no meio das 2. Vai ter rei nas 10 e vai ter rei dirigindo as 2. Então assim, até que vem
um império chamado Império Babilônico, que conquista toda a terra. Toda a terra. Eles vieram conquistando, conquistando e conquistaram toda a terra. E o Império Babilônico, ele veio de uma maneira que ele conquistou e ele levou cativos os melhores filhos, destruindo as famílias, destruindo Jerusalém. Jerusalém é como se fosse a igreja. Para nós, hoje, nos dias de hoje, destruiu Jerusalém, o lugar da adoração. Então, por isso que vai ter profeta, por exemplo, o profeta Jeremias está pregando na prisão, quando o povo estava na prisão. Daniel está na prisão, lá no Império Babilônico, por isso que ele é jogado na cova dos leões, perseguido, né? Quando a gente prega falando sobre Daniel, eles estão lá presos, cativos no Império Babilônico. E depois tem os profetas pós-babilônico, porque babilônica ela cai, vem um outro império e agora o povo tem que volta para os seus lares. Aí que entra Neemias reconstruindo Jerusalém. Lembra que a gente prega que ele está reconstruindo os muros? E aí vem todos os profetas da Bíblia, os profetas menores, os profetas maiores. Eles estão pregando, animando o povo, fortalecendo o povo, até que chega em Jesus. Aí nasce João Batista, né? O Senhor, do Velho Testamento até o Novo, Deus fica 400 anos sem falar nada com nenhum profeta. Aí vem o Novo. Aí vem o primeiro profeta pregando, vem João Batista. Depois vem Jesus. Aí Jesus passa pela cruz. Jesus ressuscita. Aí Jesus aparece aos seus discípulos. Daí Jesus ele volta para o céu. Os discípulos veem Jesus voltando para o céu. E depois os discípulos saem pregando a palavra. E nesse tempo de pregar a palavra, tem um homem chamado Paulo, Saulo, né? E esse homem chamado Saulo, e depois ele passa a ser Paulo, ele começa a perseguir os discípulos, até que ele tem um encontro, uma visão, no meio do caminho ele tem uma visão com o próprio Jesus. Então quando ele tem essa visão com o próprio Jesus, o que acontece? Ele passa de ser aquele que persegue para ser aquele que está sendo perseguido, porque ele aceita Jesus no seu coração. E a partir daquele momento ele começa também a pregar a palavra. E ali ele vai formando muitas igrejas. Daí vem a igreja de Romanos, o livro de Romanos, a igreja de Coríntios, ele ensinando a igreja de Coríntios. Aí ele ensinando um amigo dele chamado Timóteo. E assim, todos os livros do Novo Testamento são cartas às igrejas, tá? A igreja de Filipenses, né? Depois vem algumas cartas que os discípulos escreveram, 1 Pedro, Tiago, João, tá? E termina com o livro de Apocalipse, com as revelações futuras. Por isso, eu abri esse estudo falando que a igreja ela vai passar por um período difícil, porque a volta de Jesus está se aproximando. Então, meu querido, pega firme com o Senhor, né? E que você possa ficar firme, tá? Espero que você tenha entendido. Eu vou repetir isso aqui nas próximas aulas para que você possa ter um resumo da palavra do Senhor, para que quando o pastor Alexandre estiver pregando, para quando você ouvir, você possa debater, você possa entender. E uma das coisas mais gostosas e preciosas é quando você lê a Bíblia e você entende o que a Bíblia está falando. Tá bom? Para que ninguém engane você, para que você saiba manejar bem a palavra do Senhor, tá bom? Então vamos lá? Já ficou tudo misturado na tua cabeça? Então vamos falar agora de um assunto muito importante, que esse assunto é vida emocional. Você já descontrolou? Você já ficou um pouco descontrolado aí em algum momento da tua vida? Então a vida emocional está muito ligada ao tipo de temperamento que as pessoas têm. Para cada tipo de pessoa existe um temperamento. Tem aquele que fala mais, tem aquele que fala menos, tem aquele que chora com facilidade, tem aquele que fica assim olhando para tua cara e não responde nada, ele fica ali, depois ele não, você pergunta, você entendeu? Ele fala assim, não, o que você falou? A pessoa fica meio viajando na maionese. Então, cada um de nós já passamos por um momento difícil, um momento de emocional. E hoje, nos dias de hoje, o nosso emocional está muito balançado, muito mexido. Não tem quem não esteja com o emocional mexido, né? O emocional é aquilo que rege todo o nosso corpo. Sabia que tem pessoas que, como nós estávamos falando na aula passada, a gente estava falando um pouquinho sobre maldição. E se o emocional dele estiver abatido, se o emocional dele estiver ali mexido, ele vai acabar falando coisas, ele vai amaldiçoar muitas coisas, ele vai trazer coisas ruins para a vida dele, porque, irmãos, uma coisa é, o homem, pense assim, a alma do homem, ele é como uma esponja.
Você pode trazer coisas boas para você, absorver coisas boas, como você pode absorver coisas ruins. Se o teu emocional estiver desequilibrado, se os teus pensamentos estiverem distantes, se os teus pensamentos estiverem divididos, se você não tiver alguém que discipule você, se você não tiver uma igreja para você ir, se você não tiver alguém que oriente você, você vai acabar tomando decisões erradas, você vai acabar praticando coisas erradas que não era para você fazer, tomando decisões erradas, e você vai ficar muito abalado, mexido nas tuas emoções. Então a gente vê muito cristão, a gente vê muitos pastores, a gente vê muitas esposas de pastores, filhos de pastores, porque é muita pressão. A gente vê no dia a dia pessoas pressionadas, pessoas que têm que cuidar da casa, cuidar do lar, tem um ministério. A gente vê pessoas na igreja sufocadas, cansadas, desanimadas, né? Ele está ali só de corpo presente, ele está ali porque ele tem uma escala, porque ele está cuidando de alguma coisa. Então, meu querido, eu quero dizer para você que a vida emocional é muito importante. Se você conseguir equilibrar a tua vida emocional, você vai ser bem sucedido, e a gente tem que equilibrar. Sabe por que a gente tem que equilibrar? Porque nós temos alguém que nos ajuda a equilibrar isso. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não foi derramado aqui na terra, não foi enviado por Jesus, porque ele disse assim, eu vou para o Pai. Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador. O que Jesus estava dizendo com respeito a Consolador? Para que o Espírito viesse consolar, amenizar a alma do homem, animar o homem, fortalecer o homem, guiar o homem, dirigir o homem, ajudar o homem a administrar suas emoções. A gente vê assim, por exemplo, vou usar um exemplo bem prático aqui, não vou falar de política, tá? Não vou falar de política aqui, mas vou usar o exemplo da política, tá? Então não estou defendendo nem A e nem B, tá? Então não vá saindo me julgando. Por exemplo, nós temos um presidente chamado Jair Bolsonaro. Ele já era de um sistema como que eu posso dizer assim, ele já era desse sistema de falar tudo o que ele pensa. Então, quando hoje ele fala tudo o que ele pensa, as pessoas falam assim, ah, nossa, um presidente agir dessa maneira, não devia agir assim, não devia falar. Ele já veio assim, né? Só que o que acontece? Como ele tem uma função muito maior do que era ser um deputado, hoje ele representa uma nação, ele representa o Brasil. Então ele tem que pensar muito naquilo que ele vai falar, como ele vai colocar. Então veja que tudo que ele quer falar, tudo que ele quer expressar, ele expressa, ele coloca para fora. Então às vezes, queridos, nem sempre tudo aquilo que a gente pensa, a gente pode colocar para fora, porque às vezes você vai abalar alguém, você vai entristecer alguém, né? Quantas vezes eu já machuquei alguém por falar na hora errada, por tentar me expressar e acabei não expressando do jeito que a pessoa... Porque cada cabeça tem uma sentença, irmãos. Porque eu estou aqui ensinando e tem gente falando assim, ah, mas não é assim, não é assado, que cada um tem um tipo um jeito de pensar, né? E às vezes a gente acha que a gente sabe tudo e nem sempre a gente conhece tudo, nem sempre a gente sabe de tudo. A gente, como eu posso dizer para você, o emocional hoje está sendo um ponto onde muitos médicos estão, né? Consultórios estão ficando cheios, lotados, porque as pessoas estão muito abaladas. Se a gente olhar um pouquinho para trás, no tempo dos nossos avós, dos nossos pais, a gente vai ver que os nossos pais não tinha tempo, né? O que os nossos pais ensinavam para nós quando a gente era pequeno? Você que é da minha idade aí, né? Idade aí depois dos 20 anos, 30 anos, né? 50 anos, quem tem aí 50, 40 anos. O que os nossos pais ensinavam? Fecha a boca, homem não chora, homem é duro, você não tem que falar nada. Nas nossas, né, quando a gente ia na escola, não tinha esse negócio de bullying, né? A gente era maltratado, a gente ficava... sabe qual que era o castigo na época que eu ia na escola? O castigo pior que eu achava que era ruim era você ficar trancado dentro de uma sala chamada sala de... Acho que era sala de biologia. E lá tinha um esqueleto, né? Um esqueleto para os alunos estudarem. Hoje eu entendo isso, mas na minha época, você ficar numa sala fechada que tinha um esqueleto lá, cara, era o fim do mundo, era o pior castigo que tinha. E tinha professor que deixava falar assim, você está fazendo bagunça, você vai ficar lá naquela sala. Deixava a gente na sala sozinho, apagava a luz, sabe? Tinha professor que atirava a régua, da onde ele estava, ele pegava a régua, jogava no aluno, batia com a mão.
Então, irmãos, ali não tinha aquele negócio de TVT, não tinha negócio de advogado, direitos humanos. A gente aprendeu na raça, a gente aprendeu a chorar na rua para depois voltar para casa, porque se você chegasse chorando em casa, você apanhava. Então, hoje é completamente diferente do tempo que a gente passou. Então, a gente vê algumas atitudes hoje, a gente vê os nossos filhos hoje com outro tipo de formação, um outro tipo. E a gente vê hoje que tudo que a gente vai falar tem que ser muito medido, tem que ser, né? Eu já tive chefes que gritavam no setor, que berravam. Hoje já não pode ser assim. Você que vai trabalhar com pessoas, você que trabalhava, né? Eu lembro que na época o meu pastor, que eu era ainda adolescente, meu pastor falava assim: quem não está gostando, a porta é serventia da casa, pode sair da igreja. Irmão, se você falar isso hoje na igreja, metade da igreja vai embora, porque se sente ofendido. Então a gente vê que o emocional das pessoas está à flor da pele. As pessoas estão aí matando por besteira, matando porque né? Eu ouvi uma notícia aí há uns dias atrás aí que o policial matou a esposa porque a esposa viu lá uma mensagem, começaram a falar das mensagens e ele foi lá, pegou a arma e matou, tirou a vida da própria esposa porque ele tinha uma arma, o emocional abalado, porque estava embriagado, sabe? Então a gente vê as pessoas hoje passando e enfrentando essas dificuldades e a gente vê cristão enfrentando isso. Talvez eu esteja falando para você que você possa estar dizendo assim: pastor, eu estou tão abalado, eu estou choroso, eu estou passando um tempo difícil, eu tô precisando tomar um remédio, eu estou precisando de um especialista. E a gente vê que no meio evangélico, como é que as pessoas tratam as pessoas assim? Ah, não conversa com ele não porque ele é estressado. Não fala com ele não porque ele não... Ah, nem gosta de falar com ela, nem gosta de falar com ele. As pessoas vão o quê? Vão agindo de preconceito, vão jogando as pessoas que dão problemas assim, que são faladores, que são dodóis, a gente vai jogando do lado, a gente não quer problema. Na verdade, a gente não quer problema. Tem pastores que eu estava conversando com alguns pastores, assim, né, vendo assim a ideia de alguns pastores, e tem pastores pensando assim que eles não querem mais. Eles estão amando esse negócio de ficar longe do povo, de não dar atendimento para o povo, de só transmitir o culto online e cada um na sua casa. Tem pastores que estão amando isso daqui e eles estão dizendo assim: ah, que fique assim, né? Eu ouvi já até um pastor dizendo assim que vai devolver a igreja, vai devolver o salão, porque ele vai transmitir assim, para ele é mais fácil assim, porque ele disse assim: eu não quero ter contato com as pessoas. E aí você fala assim: nossa, um pastor falar isso? Eu já vi padre rasgando, já, né? Padre nervoso, porque, irmãos, o emocional da gente às vezes está no limite, nem sempre, nem todos os dias a gente está legal, nem todos os dias a gente está bem. E para lidar e trabalhar com as pessoas não está sendo fácil nos dias de hoje. Não está sendo fácil você digerir uma crítica, não é fácil você digerir uma crítica, não é fácil você digerir uma perda, um erro, uma falha, né? Onde as pessoas machucam com as palavras. As pessoas hoje não só apenas eles criticam a pessoa, como criticam a família, né? Eu vejo assim, as pessoas elas querem ofender mesmo, mexer com a imagem da pessoa. Então, em vez de eles falarem tipo assim, eu vou usar um exemplo aqui, usarem para falar um pouco assim dos defeitos, da atitude que o pastor teve. Não, eles vão falar da esposa, eles vão falar da filha, eles vão falar como se o pastor e a família do pastor tivessem que ser todos eles pastores. E nem sempre é assim. A filha é filha, a esposa é esposa. Quem é o pastor da igreja é o pastor. A família dele vai ter dificuldade como todas as famílias têm, como todos os filhos têm. E eu vejo que eu também cresci no meio de sendo amigos e filhos de pastores, eu vejo a dificuldade, porque todos os meus amigos poderiam bagunçar na igreja, mas o filho do pastor não poderia bagunçar na igreja, porque ele era filho do pastor. Então, muitos filhos de pastores hoje estão se afastando da igreja por causa disso, porque eles não estão conseguindo, o emocional deles está abatido, porque uma coisa é você ter o pastor, o pai como pastor, e outra coisa é saber que as pessoas estão falando mal do seu pai. Então é difícil isso daqui, né? É complicado você conseguir equilibrar, ter um equilíbrio. E os cristãos estão vivendo assim, perseguidos, os cristãos estão vivendo problemas na casa, problema no trabalho. Daí ele vai para a igreja, tem problema na igreja. Então não é fácil até você sentir a presença do Senhor. Um culto de 1 hora, 1 hora e meia, você consegue
chegar lá e se libertar de tudo aquilo ali e receber a bênção de Deus e sair confortado. Olha, é através do Espírito Santo somente, mas é complicado. E é por isso que muitas pessoas saem da igreja, por isso que pessoas trocam de igreja. Eles vão trocando, porque não vai achar, porque o problema está dentro dela e ela tem que se resolver. Então, quando a gente fala de problema emocional, eu coloquei aqui, escrevi algumas coisas. Primeira coisa, decida, para você que está passando um problema espiritual, que não está conseguindo vencer sozinho, primeira coisa, decida ficar bem, né? Sabendo que não será fácil, nunca vai ser fácil, mas eu quero que você decida você estar bem com você mesmo. Se você não estiver bem com você mesmo, você vai ficar lutando. Então, uma coisa que eu e você temos que aprender, que é ajustar a sua vida emocional, quer colocar em ordem a tua vida, primeiro decida dentro de você. Eu quero ser feliz. Você que está assistindo, decida por você. Porque às vezes a gente quer o filho feliz, a gente quer a igreja feliz, a gente quer o pastor feliz, a gente quer o neto feliz, a gente quer o filho. A gente está abraçando o mundo e a gente está esquecendo de nós. A maioria das pessoas que estão sofrendo emocionalmente, que elas estão se preocupando com todas as pessoas e esquecendo delas. Então comece a lembrar de você, né? Penteie o teu cabelo, né? Compre uma roupa para você, se dedique à tua saúde, cuide de você. Ah, porque eu vou levar meu filho no médico, porque o meu filho tem que ter a melhor roupa, o melhor celular, e você está se acabando com você. Então cuide de você primeiro, se preocupe com você primeiro, arrume a tua vida primeiro, conserte a tua vida, evite problemas, evite aquela pessoa que só traz problema e você sempre está sendo enrolado por ela. Evite, cuide de você. Segunda coisa, segundo conselho, preciso passar pelos estágios até chegar lá. Nem sempre vai ser, quando você decide mudar a tua história, decide mudar a tua vida, cuidar de você, saiba que você vai ter que passar por alguns estágios da vida. Você vai ter que superar essa situação. Então não é fácil. Porque uma coisa é você chegar para um mendigo e falar assim, olha, eu vou te dar uma casa, vou te dar um banho, vou te dar roupa, vou te dar um emprego. O mendigo, primeiro, ele vai ter que decidir sair daquela vida. Ele está acostumado a não trabalhar, ele está acostumado a não ter uma casa, uma cama, ele já se acostumou com aquela situação. Então, irmãos, a vida emocional também é assim. Nós já estamos acostumados, o ser humano ele vai se adaptando em qualquer situação. Você já viu? Quando você vai naquelas casinhas em São Paulo, lá, um morando em cima do outro, outro embaixo, outro ali do lado, as casinhas pequenas, mora 6, 4, 12 pessoas, aí você tem que se adaptar. Eu estava acostumado a morar em casas pequenas. Quando eu vim aqui morar nesta casa aqui, e nos primeiros 3 meses eu me perdi aqui dentro. Né? Eu ficava, nossa, vocês estão longe. Às vezes eu falava assim, nossa, vocês estão longe, porque essa casa é maior do que eu vou morar em meu apartamento pequenininho. Eu morava numa casa de 3 cômodos, eu morava numa casinha bem pequena. Aí quando eu vim para cá, para esta casa que eu estou aqui, ela tem quintal, né? Ela é grande, então tem hora que um tá lá no fundo, o outro tá lá na frente da casa. Não, se você gritar lá da frente, você não consegue ouvir quem tá lá no fundo. Então, eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus me concedeu isso. Me deu através de um amigo. Esse meu amigo tem me abençoado a morar numa casa maravilhosa. E eu agradeço a Deus pela vida dele e oro a Deus pela vida dele todos os dias. Tudo é providência de Deus, tá? Então, meu querido, é assim na nossa vida emocional. A gente tem que sair e começar um degrau por dia, né? Não adianta você falar, vou emagrecer, e começa a falar assim, eu vou de 6 refeições durante o dia, eu só vou fazer uma. Você vai passar mal. Então, o que a gente tem que fazer? Um degrau por dia. Outra coisa, não espere para agir. Haja. Tem gente que fala assim, nossa, quando chegar em janeiro eu vou começar a fazer tudo isso. Vou cuidar de mim, vou tomar decisão. Não, comece a agir hoje, é agora, amanhã, né? Amanhã eu já vou levantar com outro tipo de pensamento. Eu vou tomar um jeito, vou tomar um rumo na minha vida, né? A Rita sempre fala isso. O rumo é muito importante. Você saber, você ter um rumo, você pensar no que você vai fazer. Não sinta pena de si mesmo. Autopiedade, idolatria do seu próprio eu. Tem gente que adora sofrer, né?
Você pergunta assim, e aí, irmã, como é que você tá? Ai, pastor, olha, tô com dificuldade, olha, meu filho tá assim, meu filho tá assado. Aí passa 15 anos, você fala, irmã, como é que tá? Ai, eu tô na mesma situação há 15 anos atrás, porque eu tô passando esse vale. Você já viu que tem gente que nunca muda o seu... Eu não tô dizendo que o sofrimento a dificuldade, você, eu não vou falar mais nada pro pastor porque eu conto problema ao pastor. Não, não é isso, irmãos. É que tem gente que ele gosta, ele tem que ser o menorzinho, ele tem que ser o coitadinho, ele tem que ser o, né? Se você vai falar para ele assim, olha, minha tia também passou por isso, ele fala assim, não, meu filho, sua tia não sabe o que é passar luta. Eu vou contar minha luta para você, minha luta é maior do que a tua tia, a pessoa vai querer aumentar porque ela não quer sair daquela situação. Eu já vi pessoas que você fala assim, o teu problema é desemprego, é por causa disso, dinheiro, né? Então vamos lá, vamos conversar com alguém, fulano, arruma um emprego para essa pessoa, vamos ajudar essa pessoa, daí você vai lá, arruma um emprego, o que a pessoa faz? Ela vai lá, arruma confusão e volta a ser desempregada de novo, porque ela gosta de ser o coitadinho, de passar miséria, de ficar dependendo da ajuda das pessoas, porque eu não mereço, porque eu não consigo, eu não sou abençoado, e aí ele só vai falando coisas negativas de si mesmo. Eu não mereço, eu não sou abençoado, olha, Deus não cuida de mim, Deus não cuida da minha casa, eu não tenho sorte na vida. Olha só, olha a maldição na vida dele, olha lá as brechas, ele abrindo a boca, olha, porque eu sou um coitado, eu não mereço, tá bom? Então, queridos, nós precisamos parar de se sentir, né? Tem gente que fala assim, se eu pudesse pegar uma cinta e bater em mim porque eu mereço apanhar. Para de ficar... Jesus já pagou um preço. Olha o que diz a Bíblia em Marcos capítulo 8. Colocar o Ebinho para trabalhar. Marcos capítulo 8, 34. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e a glória do seu Pai e nos santos anjos. Amém, irmãos? O que Jesus fala aqui? Quem quiser seguir a Jesus, carrega a sua própria cruz. Outra coisa que Jesus fala assim, negue a si mesmo. Então, meu querido, para de dar audiência para você mesmo. Está na hora de você reconhecer os seus erros, as suas fraquezas e falar, Senhor, cuida de mim, muda, tira isso de mim. Eu quero vencer esse lado emocional meu de fraqueza. Eu quero progredir, eu quero ser feliz, eu quero ser abençoado. Tá bom? Vamos continuar? Todos têm dores, você não é a única pessoa. Todos têm dores, viu? Você não é a única pessoa no mundo. Parece que o Senhor me escolheu lá e falou assim, esse vai nascer para sofrer. Esse vai nascer para ser derrotado, né? Você já passou eu sei que já passou na sua cabeça, que parece que quando os homens foram nascendo lá no céu, o Senhor fala assim, rico, rico, pobre, 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 rico, pobre, pobre, não é? Irmãos, podemos dizer que nós nascemos aí numa família, tem gente que nasceu já, né, com tudo, pai rico, mãe rica, podemos dizer assim, teve o privilégio. Não gosto de dizer a palavra sorte, que parece que sorte é uma coisa que vem do jogo, né? Mas eu digo assim que para cada família Deus colocou as pessoas da maneira, do jeito certo. Então, meu querido, não olhe para a tua família dizendo assim, o Senhor me escolheu para ser pobre, ser perdedor. Não, Deus tem um propósito na tua vida, viu? Saiba disso. Você nasceu com um propósito, de viver, de marcar história, de constituir uma família. Para uns, Deus colocou lá uma caixa de ferramenta. Para outros, o Senhor deu o MacGyver, né? Ele deu um alicate e ele deu aí a você um rolo de arame. E você vai ter que virar a vida toda com um alicate e um rolo de arame. Mas para outros tem uma caixa de ferramenta, tem furadeira, ele pode cortar, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo, mas Deus escolheu você. Se Deus escolheu você com um alicate e um rolo de arame, é porque Deus sabia que você tem força, Deus sabia que você tem qualidade, Deus sabia que você pode,
Deus sabe, colocou esses filhos nas tuas mãos para você mudar a história deles. Se você morrer hoje, se você ficar com esse emocional abalado, vai dar um infarto em você, você é recolhido, vai dar um AVC em você. Você quer que o teu filho chore a tua morte, você quer passar dessa vida para outra, ou até mesmo perder a salvação. Então, meu querido, não se doe, não se entregue, não deixe que o inimigo te carregue para o inferno, não deixe que o inimigo tire a tua força, não deixe que o inimigo tire a tua alegria de viver. Deus te fez para ser um vencedor, Deus te fez para você colher as melhores coisas dessa terra, viu? Então você nasceu para vencer. Diga isso para você aí, né? Em grupos de autoajuda, o que eles fazem? Diga isso, fala isso, para quê? Para que entre na tua memória que você é um vencedor, você é um vencedor. Não olhe para aqueles que falam da tua derrota. Se você valorizar aqueles que falam da tua derrota, aqueles que te ofendem, isso vai crescer na tua vida. Então nós vamos ler agora, todos têm as suas dores. 1 Pedro, hoje o dia do Ebinho, 1 Pedro 5:9. 1 Pedro 5:9. Diz assim, ó. 5:9, deixa eu achar o 9. Resistiram-lhe, resistindo-lhes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Tem pessoas que estão passando pelo sofrimento pior do que você. Você já parou para pensar, queridos? Às vezes você reclama do teu filho, reclama da tua filha, mas você já parou para pensar as pessoas que têm um filho acamado, as pessoas que têm um filho que está com um problema no hospital, um problema no cérebro, né? Um filho que não anda, e eles estão lá, e você vê o pai daqueles, eles sendo... Nossa, eu vou parar de falar porque eu me emociono demais, né? Eu fico muito assim, vendo aqueles pais... não olhando o defeito do filho, mas amando o filho do jeito que ele é, né? E ajudando o filho a se sentir como um vencedor, não olhando para o seu defeito, se ele não anda, se ele é um cadeirante, se ele tem algum tipo de defeito. Para o pai, para uma mãe, o filho nunca terá um defeito. O filho sempre ele tem boas qualidades. E para Deus, quando Deus olha para mim e para você, ele sempre vê um ótimo filho, sem defeito, sem erro, ele vê um ótimo filho. Se você nasceu, é porque Deus permitiu. Se Deus permitiu, é porque ele viu graça em você. Se ele viu graça em você, é porque você tem qualidades. Se ele viu algo bom em você, por que você não consegue ver coisas boas em você? Porque o inimigo ele quer atrapalhar o teu emocional. Se ele atrapalhar o teu emocional, você não produz, você vai ser uma pessoa infeliz para o resto da tua vida. Deus te formou para ser um vencedor, tá bom? Vamos continuar aqui, já estamos terminando, tá bom? Você que vai tomar o teu café, daqui a pouco você vai, tá? Outra coisa que para a gente falar aqui, semeie em si mesmo, ajudando outras pessoas. Mateus 7:12. Semeie em você mesmo. Mateus 7:12. Pastor, como é que é o semear, né? Em mim mesmo. O que eu tenho que fazer para me semear? E aí Mateus 7 vai falar. Como que você vai fazer isso? Mateus 7:12. Diz assim, ó. Assim, em tudo, faça aos outros o que você querem que lhes faça a você, pois esta é a lei dos profetas. Em outras palavras, tudo que você quiser que façam para você, faça pelos outros. Então, semeie sempre na vida de outras pessoas, meu querido. Uma das coisas que eu vejo, as pessoas falam assim, eu fui na igreja e ninguém me cumprimentou. E aí, meu querido, eu digo para você, você chegou na igreja e cumprimentou todo mundo? Você quer que todo mundo converse com você, mas você tem conversado com todo mundo? Tem gente que só quer que faça para ele não semeia na vida de ninguém. Ninguém me ajudou, mas você, quando tinha oportunidade, você ajudava as pessoas? Eu lembro que quando eu não tinha carro, eu sempre pedia para os meus amigos que tinham carro. Eu já tomei muita chuva, sabe aquela poça que você está passando e vem o carro e passa por cima da poça e joga água em você. Já tomei muito banho de lama. Então, hoje eu estou andando e estou vendo a chuva e poça e estou vendo gente andando, eu reduzo a velocidade porque eu já passei por esse momento de você ficar todo molhado porque alguém passou de maldade e jogou um monte de água em você.
Então, querido, o que você quer de bom para a tua vida, faça pelos outros. Faça pela igreja, e a igreja vai fazer por você. Faça por alguém, e alguém também vai fazer por você. Abençoe. Faça por Deus, pela obra do Senhor. Uma coisa que eu tenho entendido é que quanto mais eu faço pelo Senhor, mais o Senhor cuida de mim. Deus tem suprido esses dias aqui, Deus tem dado, sabe, Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Eu falo, Senhor, eu preciso fazer compra. Deus vai lá, abre a porta e abençoa. Deus, eu preciso fazer isso. Deus vai lá, envia um cliente, eu vou lá, trabalho, ganho dinheiro, eu vou lá e compro. Eu estou vivendo pela fé. E eu tenho a certeza. Sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Então é hora de você arregaçar as mangas e fazer o melhor para Deus, fazer o melhor para as pessoas, fazer o melhor por você. Deus quer que você seja. Não fique responsabilizando seus atos, né, pelos seus atos. Pare de dar desculpas e assuma os seus erros. Tem gente que só fica dando... Sabe por que estou nessa vida? Por causa do marido, por causa do filho, por causa do neto, por causa da igreja, por causa do pastor. Assuma os seus erros. Por causa de mim. Eu sou errado. Eu estou fazendo a minha vida o que eu estou vivendo hoje. Eu semeei lá atrás. Assuma os teus erros. Alguns últimos conselhos aqui. Quando as coisas se tornarem dolorosa, difícil, fica firme. Quando as coisas não derem certo na tua vida, fica firme, porque um dia tudo vai passar. E última coisa, peça para que o Espírito Santo venha te curar, te libertar e te abençoar. Amém? E nós vamos estar finalizando aqui, né? No fim, eu quase não deu tempo de eu falar aqui, mas aqui é alguns exemplos aqui que eu coloquei aqui. Eu posso até comentar na próxima aula esta parte aqui para não ficar muito complicado para você, né? Porque a Bíblia ela é tão fantástica que ela não esconde o erro, a falha. A gente vê aqui Moisés, um cara formidável, tendo desequilíbrio emocional. A gente vê aqui Jesus, né? João capítulo 2, 12, Jesus ele faz um chicote para colocar ordem. Já viu essa passagem, irmãos? Você que vê lá as fotos de Jesus assim, ó, né, bem quietinho, caladinho. Jesus teve um momento aqui porque ele viu que os cambistas estavam vendendo. Antigamente, sabe como é que fazia oferta, irmãos? Antigamente, o camarada para fazer oferta, hoje a gente pega o nosso dinheiro, coloca no envelope, leva e consagra na igreja. Antigamente, o camarada, as ofertas tinham que ser levadas em Jerusalém. E as pessoas viajavam uma semana para chegar em Jerusalém. Então eles eles levavam a ovelha viva, caminhavam uma semana pelo deserto até chegar em Jerusalém. Chegava em Jerusalém, ele matava, levava lá e fazia o sacrifício daquela ovelha em favor que a morte daquela ovelha significava o perdão de todos os pecados dele e da sua família, tá? E aí, meu querido, o que acontecia? Os cambistas faziam assim, já tinha as ovelhas, já tinha as pombas, né? Pobre comprava pomba, tá? Então, o que acontecia? Eles já vendiam as ofertas lá para a pessoa não ter que levar a ovelha pelo caminho. Então, às vezes, irmãos, Jesus, quando viu aqueles cambistas vendendo as coisas, aqueles ambulantes vendendo, né? Olha, vendendo capa para celular, lá Jesus pegou e tirou todos aqueles homens, dizendo assim, esta casa é casa de oração, não é casa de venda, de coisa, sabe, irmãos? Então, às vezes eu fico assim, vendo algumas coisas acontecerem no meio evangélico, cantores querendo, né, muito dinheiro para fazer um show, pregadores se perguntando se quanto que a igreja arrecada, querendo vir fazer um trabalho na igreja, mas já falando do dinheiro, da parte financeira. Então a gente vê muitas pessoas agindo com a igreja como um comércio. Isso me dói muito, sabe? Me dói muito também quando as pessoas... Eu sei que a igreja precisa de um pastor 100%, de um pastor que fique ali, que cuide das ovelhas, mas é muito humilhante para a vida do pastor às vezes, porque o pastor ele não pode comprar nada, ele não pode sair para uma viagem. Todo mundo viaja, todo mundo tira umas férias, mas quando o pastor tira, as pessoas falam assim, porque o pastor está roubando a igreja, porque o pastor está fazendo isso, o pastor está fazendo aquilo. Me dói muito isso. Por isso que eu busco sempre cuidar da minha vida, busco sempre um trabalho para que eu possa fazer, né, os meus sonhos, cuidar da minha casa, cuidar da minha família, né, independente se a igreja vai me ajudar ou não, independente se eu vou receber uma ajuda de custo da igreja ou não.
Tudo que nós fazemos é pela obra, pelo amor. Não sacrificar as pessoas, judiar das pessoas. A gente vê igrejas sendo judiadas, pastores judiando, enganando, sabe? Tem pastores que não querem gastar tempo no estudo aqui, porque vai formar uma igreja inteligente, vai formar uma igreja que conhece, maneja bem a palavra. Não. O meu coração é que você seja um crente forte, um crente que dê fruto, um crente que vença, um crente que seja um vencedor na vida emocional. Eu desejo para você uma ótima tarde. Logo mais, 8 da noite, vamos estar no culto. Viu? Agora em diante a gente só tem que reservar, viu, meu querido? Você que está nos assistindo, reserve o seu horário. É só entrar no WhatsApp do Pastor Alexandre. Se você não tiver o WhatsApp do Pastor Alexandre, tente, procure, né? Tente, mande aqui uma informação para a gente durante Sempre tem alguém durante os vídeos que a gente transmite ao vivo, sempre tem alguém respondendo e eles vamos vencer, né, irmão? Vamos vencer mais essa etapa, mais essa dificuldade, todos nós, no emocional, dentro de nós. Saiba que Deus tem uma vitória muito grande para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Vamos aprender mais de Jesus, vamos crescer. E eu desejo a todos vocês o melhor de Deus para você que vai entrar de madrugada para assistir esse vídeo gravado, a você que vai assistir depois, a você que vai entrar no YouTube, que Deus te abençoe grandemente a tua vida. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de mais um dia vencido. Que o Senhor nos ajude a controlar o nosso emocional. A gente vê, Senhor Jesus, pessoas passando por tanta luta, por tanta dificuldade. Deus, é um assunto muito importante que nós vamos continuar na terça-feira. Que o Senhor nos dê a graça, a bênção e que Deus abençoe logo mais o nosso culto à noite, no nome de Jesus. Um beijo e um abraço a todos vocês. Amém?